queria abrir em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Agradeço o convite do Arnaldo, pastor Jesus. E hoje eu quero comentar um pouquinho da história de Anápolis. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração de forma muito intensa. Uma história que talvez você esteja aqui e não saiba tanto dela, e vai entender por que eu fiquei tão empolgado de trabalhar com essa história. Antes, porém, eu queria dar uma fundamentação bíblica para aquilo que nós vamos pensar. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, honra o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Dá-nos do teu Espírito de maneira densa, abrindo os nossos corações, iluminando a nossa mente e gerando em nosso ser sede pelo Senhor, e por obedecer ao Senhor com alegria e de coração. Faça isso, Deus, para o bem do teu povo e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a fé cristã tem uma proposta muito clara de vida. Para a fé cristã, entendida na sua maneira mais plena, ela não é uma fé do gabinete, ela não é uma fé do escritório, ela não é uma fé onde você, tendo uma Bíblia aberta em cima da mesa, está tudo pronto. Se você tem uma vida devocional, está tudo ok. Não, é a fé que envolve tudo e todas as coisas. Deus criou o mundo para um relacionamento claro entre ele e o ser humano. Deus criou o mundo para que o ser humano tivesse uma boa perspectiva de si mesmo, um relacionamento intrapessoal, de saúde, de equilíbrio, de paz, de bom entendimento, de identidade clara, de consciência concisa. Mas Deus também criou o mundo e o ser humano para que tivesse uma excelente relação com o seu próximo. E Deus criou o mundo para que todos nós tivéssemos um excelente relacionamento com o meio ambiente, para que a gente soubesse para que existe o meio ambiente, as árvores, os peixes, esse planeta tão fantástico, com uma diversidade assustadora. Esses dias, assistindo um documentário, para você ter ideia, nós temos mais de 1.200 espécies de cupins. Dá para você entender o que é isso? Se pesar todos os cupins, eles pesam mais do que a humanidade inteira. Nós temos mais de 100 espécies de milhos. Nós temos plantas que daria para curar todas as doenças existentes. E por aí vai. Então Deus cria o mundo para esse propósito. Relacionamento com Ele, relacionamento você consigo mesmo, com o próximo e com o cosmos. Mas o ser humano, muito sabichão, falou assim: não, nós damos conta de viver sozinho, nós sabemos para que tudo existe, nós sabemos como anda, nós sabemos as leis do universo, sabemos os princípios morais, nós conseguimos viver bem sem um Deus, sem um orientador. E cuspiu na face de Deus e mandou Ele cuidar da sua vida, que nós saberíamos cuidar da nossa. E a desgraça se instalou no mundo. Literalmente, a desgraça, assim, de uma forma tão drástica, que se Deus abrisse os nossos olhos para nós percebermos toda sorte de maldade, de perversão, de distúrbio, de desequilíbrio que existe, nós ficaríamos loucos. Nós simplesmente entraríamos em paranoia. Se nós conseguíssemos ver toda sorte de abuso, toda sorte de traição, toda sorte de morte violenta, toda sorte de doença, se a gente conseguisse perceber tudo isso de uma vez, nós simplesmente enlouqueceríamos. E por causa disso, o ser humano perdeu a sua relação com Deus.
O ser humano perdeu a sua noção do que é certo, do que é errado. O ser humano perdeu a sua visão do porquê cada coisa existe e para que existe. O ser humano também, perdendo a relação com Deus, perdeu a noção de quem é. A maior crise que nós vivemos é a crise da identidade. Os suicídios se alastram, porque as pessoas, tendo todas as coisas, não sabem mais quem são. Os Guinness diz que o grande problema da pós-modernidade é que nós temos muitas coisas para fazer, mas razões de menos do porquê viver. O ser humano já não sabe mais por que existe, por que vive, por que está aqui, de onde veio e para onde vai. Perdeu a sua identidade. Freud dizia que o nosso grande problema era a repressão. Se nós tivéssemos um mundo sem menos repressão, menos coerção, nós daríamos bem. A sexóloga Marta Suplicy diz que o grande problema é a nossa privação sexual. Libera a sexualidade, está muito bem. Aí o Hernandes Dias Lopes conclui: se Freud e Marta Suplicy estão certos, a nossa sociedade deveria ser campeã de saúde emocional. E parece que não é o que acontece. O ser humano se perdeu, absolutamente se perdeu. Perdendo-se, ele também perde a visão de quem é o seu próximo. Se ele não sabe quem é, como ele vai saber identificar o outro? Se ele não sabe para que ele existe, como que ele pode dar uma noção de existência para o outro? Se ele não sabe de onde que veio, como que ele pode dizer para os outros de onde que eles vieram? E aí, nós vimos lá nos nossos pais, e só por aqui dá para ver a literalidade da Bíblia, o aspecto histórico real da Bíblia, porque tudo o que acontece lá com Adão acontece conosco hoje. Pecado que gera fuga, vergonha, medo, acusação. O que acontece literalmente hoje. O ser humano vive com culpa, medo, fuga e acusação. O problema é do governo, o problema é o meu cônjuge, o problema é o meu filho, o problema é a política, o problema é a economia, o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema são os membros, e todo mundo tem culpa e ninguém tem culpa e está tudo enrolado. O ser humano perde essa conexão com Deus, se perdendo não sabe quem é o seu próximo, naturalmente não sabe para que existe o meio ambiente, a natureza. E aí você vê os desequilíbrios de forma muito tácita. Nos países animistas se adora a natureza em detrimento do ser humano. Por exemplo, na Índia, você não pode comer um pedaço de carne. Mas milhões de meninas, literalmente, são prostituídas a ponto de não ter mais separação entre ânus e vagina. A ponto, às vezes, de cair bicheira. E prostituídas em templos. Templos. Se por um lado você tem aqueles que adoram a natureza no lugar do Criador, você tem aqueles que subjugam, exploram a natureza, a ponto de nós termos 50% do nosso meio ambiente destruído. E Marina Silva pergunta: você teria coragem de ficar debaixo de um prédio que tem 50% de chance de cair? É assim que está o nosso planeta hoje. Porque o ser humano, perdendo essa conexão com Deus, não sabe mais quem é, não sabe para que o próximo existe, não sabe para que o meio ambiente existe. Aí tem adoração ou exploração. Dificilmente você tem o equilíbrio dessas questões. E aí, a partir de Gênesis 3 até Gênesis 11, toda sorte de pecado que existe está instalado ali. É um irmão que mata outro irmão, é filhas que deita com os próprios pais, é o homem que foi escolhido para representar toda a humanidade, desce da arca, se embebeda e cai e fica nu. Seu filho desrespeita, ele amaldiçoa o filho. Enfim, toda sorte de desgraça está estabelecido da entrada do pecado do homem até Gênesis 11. E aí você tem a conclusão, a Babel, e Deus dispersando os povos da terra e confundindo a língua dos povos. Dentro desse contexto, Deus chama um homem. Deus chama Abraão. E Deus tem um propósito tridimensional com Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus traz um chamado para Abraão que é intencional. O que significa isso? Não dependeu do caráter de Abraão.
Abraão não era um homem santo e justo quando Deus o chamou. Abraão vivia num povo enoteísta. O que significa isso? Um povo que tinha um Deus maior, mas milhares de outros deuses. Abraão vivia numa terra idólatra. Deus vai dizer em outras passagens que ele não tinha diferença nenhuma dos etíopes, por exemplo. E Deus chama Abraão por pura graça e misericórdia. Foi intenção do amor de Deus. Deus não só chama Abraão de forma intencional, ou seja, independente dos seus méritos, poder, privilégios, etc., mas o chama também missionalmente. E a missão de Abraão é muito simples: ser tu uma bênção. Seja um bem em ação. Eu não estou falando de local, de região, não estou falando de tipo de trabalho, não estou falando de tipo de sociedade, eu estou dizendo, onde você for, seja uma bênção, seja um bem em ação. Seja um bem em ação. E não só é intencional, como é missional, mas também é universal. Porque ele seria bênção para quem? Todas as famílias da terra. Para todas as famílias da terra. E Paulo vai dizer que Abraão é o nosso pai, é o pai da fé. O que significa isso? Que o DNA de Abraão, que é chamado por graça e misericórdia de Deus, que é chamado para ser uma bênção, que é chamado para abençoar todas as famílias da terra, é o mesmo DNA que, se for fazer uma análise, vai estar no meu coração e no seu coração. Na nossa medula tem o DNA de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão. E o grande bênção de Abraão, logicamente, que é Jesus Cristo. A bênção de todas as famílias da terra é Jesus de Nazaré. Então, qual que é o papel da igreja hoje? Qual que é o meu papel e o seu papel hoje? É viver com essa identidade. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Foi favor de Deus. Tem nada de bom em mim para Deus ter olhado para mim e falar, olha que cara especial, vou chamar ele. Não, foi pura graça e misericórdia de Deus. Se tem alguma coisa boa na sua vida, pode ter certeza que é Deus. Quando você olha uma pessoa, que você olha, cara humilde, cara legal, tal, pode ter certeza que Deus deu uma moída lá, pode ter certeza. Deus deu uma... O barro é duro, o barro é ruim, gente. Aí Deus precisa levar na olaria e dar uma trabalhada boa. Então, tudo que tem de bom no ser humano é graça e misericórdia de Deus. Esse é o nosso DNA. Por que nós abençoamos? Porque fomos abençoados. Por que nós ajudamos outros? Porque somos ajudados. Por que nós tentamos ser graciosos? Porque há muita graça de Deus na nossa vida. Deus sempre põe depósito com sobra na nossa vida. Sempre, sempre põe com sobra. Mas Deus diz para mim e para você, olha, você tem que ser uma bênção. Não é que você tem que ser uma bênção. É que no seu DNA está lá escrito uma letra lá, ser tu uma bênção. Não tem jeito de não ser bênção. Não é que é estranho ver uma pessoa que é muito abençoadora. Estranho é ver alguém que fala que é de Deus e não abençoa. Não é que é estranho a pessoa que vive e faz diferença. Muito estranho é alguém que fala que é de Deus e não faz diferença nenhuma. Porque está no nosso DNA, está cravado lá. Bênção, porque fomos abençoados. Gracioso, porque fomos agraciados. Ajudador, porque é todo momento ajudado. Misericordioso, porque todas as manhãs Deus dá um banho de misericórdia em nós. E o alcance dessa bênção deveria ser todos os povos da terra. Seja orando, contribuindo, indo, viagem de curto prazo, enfim, as maneiras são múltiplas, mas o fato é que não pode haver em nós um olhar míope, medíocre, um olhar pequeno, um olhar minúsculo da vida, porque o nosso Deus é o Deus de todos os povos da terra. E a intenção dele é que todos os povos da terra vivam bem e conheçam da sua alegria e da sua graça. Tem um homem que viveu assim, viveu de uma forma muito intensa. E eu queria contar essa história para você. Na verdade, são 3 histórias. Eu vou ficar aqui
Eu acho que podem até tentar apagar a luz, que vai ajudar um pouquinho mais ainda. Tem alguns slides aqui, eu quero tentar mostrar para vocês, e a gente vai orando aí para a tecnologia nos ajudar, né? Vamos lá. Está pronto aí? Está ok? Joia. Então vamos lá. Vamos ver se... Aí. Muito bem. Quando o Dr. Fanstoni, a história que eu vou falar é do Dr. Fanstoni, eu fui fazer meu mestrado, descobri o livro dele, escrito em 72, em inglês, e mais de 40 anos, portanto, distante do leitor de língua portuguesa. Eu falei, isso é uma loucura. Isso me deixou assim, até meio grilado. E aí eu comecei a trabalhar nessa história. Quando o Dr. Fanstoni, então, escreve o livro, o fundador do Hospital Evangélico Goiano, e muitas coisas em Anápolis, ele termina de escrever, ele manda um bilhete, para com a impressão. Aí o pessoal, mas por que parar com a impressão? Ele falou assim, porque eu não contei meus pecados, meus defeitos, as dificuldades, só contei coisa boa, está errado. A vida não é assim. Aí o pessoal falou, não tem jeito de parar, já está rodando. Aí ele escreve, então deve ser que Deus quer manifestar a história das grandes coisas que Deus tem feito. Se é Deus que tem feito, então a falha humana não tem que ser necessariamente trazida à tona. Então, nós vamos falar muito, então, das coisas boas que ele fez. Então, não se apavore que ele tinha pecado, viu, gente? E tinha erro, tinha problema, mas como ele registrou aqui, vamos falar das coisas boas que Deus tem feito. Esse é o livro. Então, eu não escrevi o livro é dele. O que eu fiz? Nós trabalhamos na tradução, na revisão, e eu escrevi 105 notas de rodapé, explicando personagens e instituições que ele cita, mas a maioria de nós não conhece. Então, eu fui explicando quem que são essas personalidades e essas notas de rodapé, e o livro, portanto, ficou bilíngue. Está aí o Dr. James Fanstoni. O seu pai tem o mesmo nome que ele, certo? Então, reverendo ou pastor é o pai, doutor é o filho. Né? O pai dele nasce em 1851, a mãe, eu vou falar um pouco, nasceram no Brasil Brasila, né? E ele também nasceu no Brasil, o Dr. James Fanstoni. Muitos acham que ele é inglês, ele nasceu no Brasil. Ele teve o irmão Albert, Ruth, enfermeira missionária, Bard, enfermeira missionária, e Brasila também. As 3 filhas foram missionários. Ok. A história, nós retornamos um pouquinho lá no período colonial. A partir da modernidade, que acontece com a Reforma Protestante, a Revolução Científica e a Renascença, começa uma expansão colonial e com um poder muito grande da Inglaterra. Então, desde 1555, os protestantes chegaram ao Brasil. O primeiro movimento no Brasil foi alguns calvinistas, mandados pelo próprio Calvino, chegou aqui na França Antártica em 1555, e eles foram perseguidos, foram mortos. O primeiro culto da América aconteceu aqui no Brasil, e aí eles fugiram, foram mortos, outros decapitados. Segundo momento, os holandeses, em 1624, vêm para a Bahia, mas eles têm um trabalho muito forte em Pernambuco, que era a capitania mais rica que existia no Brasil, muito desenvolvida, e os holandeses chegaram a ter 22 igrejas no Brasil, se é que dá para você acreditar. Quase que 5 pastores indígenas. Veio a perseguição dos jesuítas e foram expulsos dali. E aí o terceiro movimento missionário acontece com os batistas, com William Carey, com a Sociedade Missionária Batista, a partir de 1789. Então, o protestantismo no Brasil chega somente no século XIX, de vez, com alguns estrangeiros. Mas o Napoleão Bonaparte, acontece a Revolução Francesa em 1789, o Napoleão Bonaparte faz uma coligação de algumas nações, como a Prússia, a Rússia e tal, e fecha os portos, especialmente tentando combater a Inglaterra.
por causa da Revolução Industrial, o comércio, etc. e tal. Nesse momento, o Portugal não adere ao Napoleão, e nem a Inglaterra. A França tenta invadir Portugal e também a Espanha. O rei Dom João VI quer vir para o Brasil, os ingleses apoiam ele com a sua esquadra, e aí ele chega no Brasil em 1808 e ele faz um documento. O Brasil se torna primeiro império, de todas as colônias, é o primeiro a se tornar império, e faz a abertura para as nações amigas, para o comércio com as nações amigas. A partir daí começa a ter tolerância religiosa. Tolerância religiosa, assim, bem pequena mesmo, porque no Brasil, até a República, 1879, você não podia fazer os 3 principais momentos da sua vida. Você não podia batizar, você não podia casar e você não podia ser enterrado, porque era tudo do domínio da Igreja Católica. 1822 acontece a independência do Brasil. 1827 você tem a primeira comunidade protestante no Brasil, alemã francesa. E aí então, 1855 chega o primeiro missionário para pregar para brasileiro. Antes disso, vinham até capelães, pastores, mas para cuidar de quem? Dos colônios. Eles não vinham para falar com o brasileiro. Então, 1855, chega Robert Carlyle. Quem foi Robert Carlyle? Aí está, de novo, o DNA que a igreja brasileira precisa redescobrir. Esse é o nosso primeiro missionário. Olha que interessante, ele nasce em Glasgow, em 1808, e ele faz cirurgia e medicina. Com 20 anos, ele está formado em cirurgia e medicina, filho de uma família muito cristã, mas o pai dele morre muito cedo, a mãe dele também morre cedo. Ele é criado por um padrasto muito piedoso, mas ele se torna um ateu, ele se afasta do evangelho. Como médico, ele vai atender uma senhorinha muito pobre, e ele fica impactado com a fé daquela mulher, e ele retorna a sua vida a Jesus, e adota o culto familiar, adota a vida, fica meio grilado com a burocracia da igreja, e adota uma vida de muita piedade, muita intensidade. Ele queria ir para a China, por causa de Robert Moffat, um missionário que trabalhava na China e morreu naquela época. Então, em 1838, ele casa com Margarete. Mas como Margarete tinha problema de saúde, em vez de ir para a China, ele foi para Funchal, na Ilha da Madeira. Ali tinha uns colônios escoceses, e ele vai trabalhar lá na ilha. Ele começa um hospital na Ilha da Madeira. Ele é autossustentável, ele ensina inglês para ter sustento, e ele começa uma escola, e de repente ele está com 20 escolas, mais de 2.000 alunos espalhados pela Ilha da Madeira. Diz que ele tinha uma vida tão linda, que em muitos pontos ele assemelhava a Jesus. Às vezes ele saía na ilha para descansar, quando ele olhava, tinha 100, 200, 300 pessoas ao redor dele, querendo ouvir do Evangelho. E aí ele pregava o Evangelho. Veio a primeira perseguição, ele ficou 6 meses preso. 6 meses preso na Ilha da Madeira. Em 1845, ele planta a primeira igreja evangélica de Portugal. Chega 1846, nova perseguição, ele é preso. Aí eles incendiaram o hospital que ele tinha feito, destruíram as escolas, e ele foge vestido de mulher para conseguir sair do país. Ele embarca num navio inglês e vai para a Inglaterra, e depois vai para os Estados Unidos, e mais de 1.000 madeirenses vão para Illinois, nos Estados Unidos, e onde ele também funda uma igreja para Trinidad e Tobago, fugindo da perseguição. Chegando no estado, olha o que ele canta, um hino que ele escreveu 3 anos antes do incêndio. No navio ele vai lembrando esse hino: cá sofremos aflição, cá desgostos perto estão, mas lá no céu a paz. Aqui tem luta, mas no céu vai ter glória, então vamos lutar muito aqui. A esposa dele morre em 51. Aí ele se casa então com Sarah Pulton Calley. Vocês já viram esse nome nos nossos inários. O primeiro inário do Brasil foi organizado por Sarah Pulton Calley. E aí
ele vem então para o Brasil no dia 10/5 de 1855. No navio, ele já vai evangelizando e ele faz amizade com muita gente da cúpula brasileira. Se torna amigo de Dom Pedro II. Inclusive, descobri que Dom Pedro II participou de algumas campanhas evangelísticas com Moody, nos Estados Unidos. Era um homem muito aberto. E aí, então, nessa época, houve uma peste no Rio de Janeiro, e ele foi para as ruas atender o povo carente, e trabalhando junto com a liderança da nação. Em agosto, ele funda a primeira escola dominical, o primeiro inário. Em 1858, ele planta a primeira igreja evangélica tipicamente brasileira, para trabalhar com os brasileiros. Ele atua como médico, amigo do Dom Pedro II, e ele vai trabalhando na liberdade religiosa. Já disse para vocês, no Brasil você não casa, não morre e não batiza. E aí ele vai trabalhando junto com Dom Pedro, visita Israel junto com Dom Pedro II, e acredita, irmãos, ele foi um tempo de férias, e ele plantou uma igreja em Israel de árabes e judeus. Senhora, interessante, né? Dá para estudar essa vida desse homem. Trabalha na educação muito, junto com o governo, e é autossustentável. Em 1876, ele volta para a Escócia, e ele morre no ano da libertação da escravatura. Quando ele volta para a Escócia, ele fala da necessidade do Brasil, e Percy Boyers, um jovem, decide a vir para o Brasil, e logo eu vou falar o que acontece com esse jovem. O segundo personagem é o reverendo James Funston. Ele nasce em Sussex, na Inglaterra, e ele é o quinto de 6 filhos. Quando ele está com 3 anos de idade, o pai dele morre. Uma família muito pobre, extremamente pobre. Com 10 anos, a mãe morre. O padrasto era um homem muito ruim. E aí, então, com 5 anos de idade, ele teve uma queda, teve problema no fêmur e ficou coxo pelo resto da vida, tendo que amputar a sua perna nos últimos anos da sua vida. A mãe morre, ele deixa a escola, o pouco estudo que tinha, para ir trabalhar de sapateiro numa loja. E ele era chamado pela polícia o menino terrível da vila. Eles saíam para roubar maçã e aprontavam muito. E aí, a filha de um ministro, a senhora Bull, chamou ele para uma escola dominical, ainda na pré-adolescência. Ele vai para a escola dominical e, pela primeira vez, ele se sente desafiado a fazer alguma coisa relevante. E iria ganhar um prêmio no Natal quem decorasse 6 capítulos da Bíblia. E ele decorou os 6 capítulos da Bíblia e falou sem nenhum erro. Aos 13 anos, ele começa a ter experiência com a Bíblia, deixa o álcool, o cigarro e começa a buscar a Deus. Com 18 anos, ele muda para Brighton e ele está passando em frente a uma igreja. O Espírito Santo fala muito claramente no coração dele: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele se entrega a Jesus. Se entrega a Jesus, começa a estudar à noite, trabalhando muito, lutando muito, dedicado, tornou-se missionário. Se ofereceu à Church Missionary Society, Sociedade Missionária da Igreja. A sociedade falou: nós não aceitamos, você é manco. Foi trabalhar numa missão da cidade de Londres, nós não aceitamos, você tem deficiência. Foi rejeitado por 2 missões. O que a gente faria se fosse rejeitado? Larga a mão, tá? Deus não está nem aí comigo. Ele continuou, foi para o Canadá com 22 anos para estudar e trabalhar. A senhora Bull entrou na história de novo e chamou ele de volta para o Harley College. Muito interessante essa história do Harley College. Henry Grattan Guinness, conhecendo Hudson Taylor, queria muito ir para a China. Hudson Taylor falou para ele: não vai para a China não, você pode ser muito útil aqui. E ele, um pregador, começou a pregar. Em 1873, funda o Harley College para treinar missionários. Para resumir, muito resumido a história, irmãos, em 1915 tiveram que fechar esse Harley College. Ele formou 1.500 missionários e enviou para os 5 continentes. Para os 5 continentes.
inclusive para o Brasil. A senhora Bull chama o Funston e ele aceita. Eu vou voltar. Volta para a Inglaterra e estuda 3 anos para ir para a África, fez uma cirurgia, ficou 6 meses tratando e não resolveu o seu problema. E aí, então, ele recebe a notícia do Percy Boy. Lembra? Percy Boy veio para o Brasil. Um jovem veio para o Brasil como desafio do Robert Calley, e com 21 dias ele morreu de febre amarela aqui no Brasil. 21 dias. O Robert Calley volta lá no Harley e fala, teve um jovem que foi para o Brasil, morreu com 21 dias. O reverendo Francis diz, eu vou no lugar dele. Eu vou substituí-lo. E aceita o desafio. Olha o que Robert Calley fala dele. Essa é a fala do próprio Robert Calley. Quando as notícias da morte de William Brawley chegaram à faculdade de treinamento, outro estudante se voluntariou para ocupar o lugar dele. Foi o James Funston. Dr. Guinness recomendou grandemente James Funston por seu excelente caráter, vontade invencível e profunda espiritualidade. O Dr. Calley convidou o jovem homem para vir à sua casa em Edimburgo e ficou muito impressionado. Concluiu que ele preenchia todos os requisitos necessários para o trabalho no Nordeste brasileiro. Então, ele vem em 1879 e começa a trabalhar em Pernambuco, uma comunidade que existia desde 1873, comunidade evangélica. E ele vai pastorear lá, ele volta em 85, solteiro, e encontra uma jovem escocesa de 22 anos, que tinha convertido há pouco tempo na igreja de St. Giles, com a pregação de um missionário. Jovem muito rica, tal, ela vai se preparar para ir para a África, ele encontra ela lá, Elizabeth Mason Bard, e eles se casam em 1886. Eles vão para a Escócia, nasce o James Funston, filho, em 1890. Eles vão, depois, em 1892, para o Tabernáculo em Glasgow, junto com Hudson Taylor, está tendo uma conferência, e o James Funston, pai, pede 5 minutos para falar na conferência. Fala 5 minutos sobre o Brasil, um jovem chamado Fritzbold aceita e vem como missionário para o Brasil. Olha que ele termina de falar, Hudson Taylor fala, como eu queria ter tempo e meios para ir para o Brasil como missionário com vocês. E aí, então, eles fundam a Help for Brasil, Ajuda para o Brasil, a primeira missão fundada para ajudar missionários a vir para o Brasil. 1900, você tem inúmeros relatos de queima de Bíblia, de os padres chamando, vem para a praça, hoje nós vamos queimar 300 Bíblias dos hereges. Um dos carnavais, o lema central era o diabo coxo. Quem que era o diabo coxo? O reverendo James Funston. Fizeram uma caricatura dele e saíram marchando para a rua com o diabo coxo. E aí, em tentativa de depredar a igreja, a casa dele várias vezes, tal, e ele cruzou o Atlântico mais de 20 vezes, em viagens que duravam meses, com intensas dores nas pernas, dor de cabeça, enxaqueca, etc. O peso da missão, ele diminuiu o trabalho e voltou para a Inglaterra e assumiu essa igreja lá em Sussex. Essa igreja foi pastoreada por ele e se tornou uma igreja de grande vigor missionário. Mandaram alguns missionários para o Brasil. Olha a oração dele em 1892. Estou muito preocupado em relação à salvação dos meus filhos. Eles têm que ser seus. Suas promessas não falham. Eles nasceram para ser seus, ou seja, de Deus. As promessas de Deus não podem falhar. Orando pelos filhos, clamando. Por quê? Quando a senhora Bard descobriu que não poderia mais voltar para o Brasil como missionária, lá em Portugal, ajudando na implantação de uma igreja, ela disse, eu vou intensificar a minha oração e os meus cuidados para os meus filhos, para que eles sejam missionários também. Vou intensificar, propositalmente. E, de fato, todos eles, exceto o Albert, foram missionários.
1909 ele teve que amputar a perna. E aí, 1910 acontece a maior conferência missionária do mundo, a Conferência Missionária de Edimburgo. E o que acontece nessa conferência? Como a liderança dessa conferência, a maioria dela era anglicana e muito próxima dos católicos, eles disseram: o Brasil e muitas outras terras não precisam de missionários, porque o Brasil já é um país cristão, o catolicismo está lá. Os missionários que estão aqui falam: não é verdade. E aí o Fanstri conta vários relatos. Nós estávamos vindo para o Brasil, saíamos do barco, o pessoal ia para a missa. Saía da missa e ia para os cabarés. Eu falei: isso não é evangelho, isso não é cristianismo. E aí esse pessoal se revolta com a conferência e funda a UESA, União Evangélica Sul-Americana, formada por 3 missões que já existiam aqui no Brasil: a Help for Brasil, a Sul-Americana Evangelical Mission, na Argentina, e a RBMU, que existia no Peru. Quase todas elas fundadas pelo Henry Grattan Guinness, aquele jovem que fundou aquela missão. Em 1937, ele morre com intensas dores nas pernas. Olha que interessante, irmãos. Ele começou a pastorear a primeira igreja em 1879. Chega 1972, menos de 100 anos, havia mais de 100 igrejas em Pernambuco. Você pode dizer glória a Deus? A semente é boa, a semente é boa. Se nós lançarmos a semente, Deus vai fazê-la frutificar. Então, o Dr. James Fanstoni, o filho, volta para a Inglaterra com 3 meses de vida. Ele é brasileiro, nasce no Brasil. Com 8 anos, ele se torna organista da igreja. E ele diz que ele era comprado pelo professor, que ganhava 1 pence para tocar algumas músicas lá, e aí ele se torna organista oficial da igreja. Até os 10 anos de idade, ele foi educado pela sua mãe, não tinha ido para a escola. Quando o pai dele vai participar na Associação Missionária Médica de Londres, uma jovem entra na história, a secretária para crianças, Annie Butler fala para ele: você já pensou em ser médico missionário? Com 10 anos de idade. E ele diz que aquela mensagem caiu no coração dele. A partir daí ele começa a falar: eu vou voltar para o Brasil como médico missionário. Eu vou voltar para o Brasil como médico missionário. E aí, ele foi professor do ensino fundamental, viveu na Associação Médico-Missionário. O que acontece? A igreja, os avivamentos que houve em 1855, um dos maiores avivamentos da história, só nos Estados Unidos, entre 1858 e 9, converteram mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Houve um avivamento que varreu a Inglaterra, a Escócia, Estados Unidos, e eles começaram a criar casas para ajudar, principalmente jovens que queriam ter uma formação e ser missionário. Então, tinha muitas casas para ajudar os jovens. Ele vai morar numa dessas casas. Em 1909, ele recebe uma licença para clinicar, e ele vai fazer o preparo dele na London Hospital Medical School, que seria correspondente a Harvard dos nossos dias. O pai dele ganhou bolsa, tanto para morar na escola, quanto para a casa, tanto para casa quanto para a escola. E aí, irmãos, não existe vitória sem luta, não existe crescimento sem batalha. Olha o que ele diz: o preparo da faculdade foram 5 anos emocionantes, andando 6,5 quilômetros a pé, toda manhã e toda noite, para ir da casa até a faculdade. O que era o almoço? Com 4 cents, um pão, um pedaço de queijo, uma geleia e uma barra de chocolate. E aí ele diz, como que era a vida dele? Estudo, 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 semana inteira, cedo, tarde à noite, sábado à tarde, recreação, tênis ou futebol, guarda essa informação, sábado à noite e domingo, culto e evangelismo, porque Londres, etc., tinha suas favelas, e os cristãos montavam sociedades médicas nas favelas para treinar os missionários para ir para os países pobres. Então, onde que eles eram treinados? Nas favelas. Então, eles iam fazer evangelismo. Ele conta que, quando estava na Escócia,
foram fazer evangelismo num bairro, chegou lá no bairro, encontraram algumas pessoas com um saco de algodão, eles cortaram em cima para encaixar o pescoço e os dois lados para colocar os braços. Era a roupa que eles tinham para vestir. Né? Pobreza, muita pobreza. A gente fica achando que a Europa de hoje é a mesma de todos os tempos, e não é verdade. Ele participa dos movimentos cristãos ativamente na universidade, e aí, logo em seguida, se falhar aqui, você dá uma passada aí para mim. Aí, ele faz a faculdade e de 2.000 alunos ele fica em segundo lugar. 2.000 alunos. Pobre, luta, trabalho, tal. E nesse contexto, ele ganha uma bolsa para fazer mestrado em 1 ano e meio. Quando ele vai se preparar para fazer o mestrado, estoura a Primeira Grande Guerra Mundial. Aí eles chamam, convocam eles para a guerra, dá treinamento, põe o uniforme e ele vai para o treinamento e serve como oficial médico na França e na Bélgica. Irmãos, veja que todo o contexto cristão tem uma maneira de servir. Eu tenho descoberto nos meus estudos que os cristãos, durante a Primeira e Segunda Guerra, para não irem para a guerra matar, eles faziam cursos na área de saúde, eles iam para a guerra para salvar vidas. Olha que interessante. Eles iam para a guerra, mas para salvar vidas. E aí você tem vários relatos. E aí ele vai, então, 1919, ele fica como capitão médico na ocupação da Alemanha, e lá ele faz uma quadra de tênis para os soldados se divertirem. Mas num livro de mais de 130 páginas, olha tudo o que ele escreve sobre a guerra. Vamos ver juntos? Aqueles foram os 4 anos mais valiosos da minha vida, praticamente desperdiçados, no emocionante piquenique de humor e tragédia chamado a guerra. Ele diz que um dia está andando nas trincheiras, conversando com um colega dele. A hora que ele olha para o lado, faz uma pergunta, o colega dele cai com uma bala na testa para nunca mais levantar. E aí um guineense estava pregando na nossa igreja esses dias e dizendo para nós: vocês não sabem o que é uma guerra. E eu sinto do Espírito Santo de comentar isso aqui com a gente. A maioria, boa parte dos sociólogos, dizem que a Inglaterra não teve uma guerra civil à semelhança da Revolução Francesa, etc., por causa dos protestantes. John Wesley, George Whitefield, etc., etc. O nosso país está ficando cansado, irmãos. Não está, não? Nós estamos ficando cansados de tanta bandalheira, política, mal política, etc. e tal. Só que se nós não fizermos o dever de casa como homens e mulheres de Deus, com caráter, família santa, trabalho honesto, oração pela nossa nação, nós podemos entrar num estágio que é muito pior do que o que a gente vive. Que é muito pior do que a gente vive. Nós precisamos, de fato, dobrar os nossos joelhos, pôr a barba de molho, viver santamente a nossa profissão, porque alguns países foram livres de guerras sangrentas por causa do povo de Deus. E a realidade não muda, né? Em nome de Jesus, vamos tomar isso como algo de Deus para o nosso coração, né? Para a nossa nação. E ele diz que anos depois aqui no Brasil, ele viu uma reportagem sobre a guerra, ele acordava com pesadelos terríveis, suando à noite, de tão desgraçada que é uma guerra, de tanta violência, morte e tudo mais. Essa é uma foto dele na Alemanha, onde ele fez uma quadra de tênis. E aí ele volta para Londres e vai fazer mestrado e doutorado. Não era doutor porque era médico, porque ele fez mestrado e doutorado em 1920, visando o trabalho no Brasil, fez o estudo em doenças tropicais. E aí ele termina o mestrado e doutorado em Medicina Tropical e Higiene e diz: estou pronto. A UESA, União Evangélica Sul-Americana, fala: de jeito nenhum, você vai fazer o seu preparo missionário. Manda ele para Glasgow, na Escócia, para fazer 2 anos de seminário.
Lá ele conhece Josiah Wilding. Quem que é Josiah Wilding? Pai do nosso querido Dr. Joe. Pai do Dr. Joe estava lá no colégio um dia, desmaiou no banheiro, ele deu uma injeção nele lá e salvou ele da morte lá em Glasgow. Por que é interessante, Dr. Joe? Nós estamos preparando o livro dele para uma reedição. Tem um estudo aqui no Centro-Oeste chamado ABC da Filantropia. São os pioneiros na saúde, principalmente com leprosos. A de Anápolis, B de Ilha do Bananal, C de Catalão. Anápolis com James Funston. Ilha do Bananal com a dona Hatch. Josiah Wilding, irmãos, veio trabalhar, casou com a dona Hatch aqui no hospital em 1929, com 73 dias de casado, ele morre de febre amarela. A dona Hatch volta para a Escócia, tem o Dr. Joe e volta para o Brasil e dedica toda a sua vida aqui no Brasil. Ela foi várias vezes para a Ilha do Bananal de canoa, gastando 7, 8, 12 dias para chegar de Goiás Velho à Ilha do Bananal, como médica, cuidando de leprosos, hospital e escola e evangelização de indígenas. Né? E aí, 1921, 22, o Tipo, o Archibald Tipo, que está aqui no Brasil desde 1914, fala para o James Funston, você precisa ir para Goiás. Goiás precisam muito. E aí, então, o que acontece? Ele casa em 22, está ele aqui, a esposa dele, é o pai dele aqui, e no mesmo dia, isso é muito comum em todos os missionários desse período, eles casam e no mesmo dia vai para o campo missionário. No mesmo dia, literalmente. Termina o casamento, vai. Foi assim com a dona Hatch, a mãe do Dr. Joe. Casou aqui no hospital, saiu para a Ilha da Madeira no mesmo dia para fazer evangelismo. Então, ele casa e vem para o Brasil. Em São Paulo, ele trabalha no hospital evangélico Bom Samaritano, fundado desde 1890. Trabalha como anestesista e vai fazer a validação do diploma dele em BH. E aí, nesse período, nasce o Stanley e morre com poucos dias por causa da aclimatação. Percebe, irmãos, que a luta, o preço que esses homens pagaram? Você perdeu uma criança, me imagina, meu Deus. E aqui uma foto dele em BH, com o senhor Aguinaldo, estudante de Direito. E aí, então, 1924, 25, ele defende 3 teses na MBH, é aprovado nas 3 teses, em português, vem para Ipameri e Catalão. Chega em Catalão, ele compra um terreno. E a hora que ele vai passar o terreno no nome dele, o bispo da cidade não deixa passar o terreno no nome dele. Aí ele vem para Anápolis. Por quê? Sabia que a estrada de ferro chegaria aqui. Estrategicamente, o centro do Brasil. Tanto é que ele escreve, olha, para você ter ideia, Anápolis, 1916, tinha pouco mais do que 12 ou 15 casas, cerca de 2.000 habitantes. Você tem que lembrar que não existia Goiânia, não existia Campo Limpo, não existia Brasília. Anápolis tinha 3 vezes o território de hoje. Anápolis abastecia cerca de 13 cidades ao redor, vinha buscar alimento, cuidados, etc., aqui em Anápolis. Né? E aí, então, ele chega em Anápolis, o evangelho protestante chega em Goiás em 1903, e em Lusiânia, Santa Luzia, é a primeira igreja de Goiás. Os crentes de Bonfim, Silvânia, estão sofrendo perseguição, chegam em Anápolis. Então, na década de 20, você tinha cerca de meia dúzia de crentes aqui em Anápolis. Ele chega aqui e instala a primeira casa de saúde do interior de Goiás. Só havia um hospital chamado São Pedro de Alcântara, em Goiás Velho. Mas você tem que lembrar que, nos finais de 1800, começo de 1900, o hospital não tinha o mesmo conceito que hoje. O hospital era quase que para andarilho, era um asilo, onde tomava algumas injeções e tirava os doentes do meio da população. Ele compra essa casa e, num universo de 500 mil de habitantes, ele faz a primeira cirurgia do Centro-Oeste brasileiro.
a primeira cirurgia do Centro-Oeste brasileiro. E está aqui Carlos Pereira Magalhães. Quem que é Carlos Pereira Magalhães? Filho do pastor presbiteriano Eduardo Carlos Pereira, um dos fundadores da EPI, que escreveu 3 livros de gramática. O primeiro livro teve 170 edições no Brasil. Aí depois o pessoal fala que crente não pensa, né? Deixa quieto. Besteiras à parte. Ele está aqui como promotor de justiça, trabalhando aqui em Goiás, sofrendo muito, a mulher dele, a filha dele, Jarba Jaime. Jarba Jaime morava aqui em Pirinópolis e escrevia para o Eduardo Carlos Pereira para tirar dúvida de gramática. Ele respondia as questões de gramática e escrevia versículos evangelizando. Ele converteu-se a Cristo, é pai da historiadora Aide, que tem um livro sobre Anápolis. Olha que interessante. Aide Jaime, né? Que, inclusive, ela fala, apesar do meu pai ser protestante, nós passávamos em frente à igreja e atirávamos pedra na igreja, falando que era a casa do capeta, né? Para vocês terem ideia. E esse pessoal, o que eles fazem? Tem uma escolinha que ensina as letras básicas. Eles começam o Instituto de Ciências e Letras, que é uma escola tecnicamente segundo grau, passa para a prefeitura, é chamado normal regional, a prefeitura passa para as irmãs. Sabe qual que é essa escola? O Auxílio, aqui em Anápolis. Para você que conhece, foi fundada por boa parte dos protestantes aqui de Anápolis, né? Olha o mapa que ele põe do Brasil, em proporções exatas. Olha o tamanho da Inglaterra, o país do pai dele, olha o tamanho de Goiás. Ele coloca isso só para mostrar, e onde ele fala, num Centro-Oeste com 500 mil de habitantes, não tem uma única cirurgia. Como ele fez curso de marcenaria na adolescência, ele faz a primeira mesa de cirurgia do Centro-Oeste brasileiro. Se você quiser vê-la, está lá no Museu de Anápolis, né? Construída por ele mesmo, porque ele até então fazia cirurgia na mesa de cozinha dele, porque não tinha nada. E aí, ele então faz essa mesa, e aí, como Anápolis não tem açougue, não tem padaria, não tem luz elétrica, não tem rua calçada, não tem nada, ele constrói a primeira padaria de Anápolis. Anápolis, nessa época, na década de 20, como que distribuía carne? Eles amarravam uma vaca em frente à sua casa, matavam a vaca, cada morador vinha com um gancho, fisgava um pedaço de carne e ia para casa. A dona Deise fala, senhor prefeito, não tem condições de negócio desse. Isso daqui é anti-tudo, é anti-higiênico, é anti-sanidade. O prefeito falou assim, em 3 meses eu vou construir um matadouro. E, de fato, construiu. Olha que legal, né? Político tinha palavra, né? E aí... e aí construiu, e aí ele instala o primeiro açougue de Anápolis, e aí ele constrói o primeiro elevador de Goiás, aí ele constrói o primeiro prédio de 6 andares de Goiás, aí ele traz da Alemanha o primeiro raio-x de Goiás, e aí ele constrói ele mesmo a primeira represa que mais tarde foi abastecer Anápolis. E aí ele constrói a primeira quadra de tênis do estado de Goiás. E aí ele ajuda a fundar o Rotary Club e se torna presidente por 2 mandatos. Aí ele ajuda a fundar o Museu de Anápolis. E aí ele faz parte da Academia Goiana de Medicina. E aí ele faz parte da Academia Anapolina de Letras. Aí ele foi entrevistado pela revista Times, uma das maiores dos Estados Unidos ainda hoje. Aí ele foi entrevistado pela BBC de Londres. Aí ele foi condecorado pelo rei da Inglaterra como uma das maiores condecorações que existem. Aí quando o presidente da Iugoslávia, Tito, veio visitar o Centro-Oeste, melhor lugar de visita era a represa. E aí a visita passou pela represa, está aí o prédio que existe até hoje, ele foi o engenheiro, arquiteto, sem vergalhão, viu, Arnaldo? Sem vergalhão, né? É o prédio em frente do lado do Hospital Evangélico, né?
Foi o prédio mais alto de Goiás na época, maior do que as igrejas com suas torres, né? E aí, para você ter ideia, Anápolis, em 1926, olha o Morro da Capoava, gente. É isso mesmo, pastão feroz, né? Aí o Bill e o Henrique, já aqui em Anápolis, nasceram aqui em Anápolis. Aqui o pessoal vindo de 1.200 quilômetros de distância para ser atendido no hospital. Essa é a ambulância, o carro de boia, né? Anápolis era o último ponto que você chegava de carro, somente o Ford T, atravessando o Rio, etc, etc, né? E aí vinha o pessoal de 1.200 quilômetros, por quê? A medicina aqui era no padrão ou melhor do que a capital no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo. Então vinha o pessoal da Bahia, etc e tal, para ser atendido aqui, né? 1927, então, ele inaugura o hospital, o segundo hospital de Goiás, no padrão dos hospitais da capital. E aí ele realiza o primeiro culto de Anápolis, é realizado na sua casa. Depois ele compra uma loja, como ele era marceneiro, ele tira as prateleiras da loja para fazer os bancos da primeira igreja protestante de Anápolis. E ele tinha um trabalho meio de Robin Hood. Ele pegava os fazendeiros ricos e cobrava muito deles. Como o pessoal ficava assim, fomos atendidos pelo médico inglês, tal. E aí ele atendia os pobres, pastores e até padres de graça. E ele pegava esse dinheiro que as pessoas atendidas de graça ofertava, ele ia pondo no banco para construir as igrejas. Então ele foi construindo igrejas, porque ele tinha uma equipe, ele tinha um laboratório lá, gente, que só não fazia gente. Fazia de tudo que você imaginasse. Pegava caixa de querosene, fazia os armários para o hospital, pegava saco de açúcar, de cimento, fazia colchão e travesseiro com paina que tinha aqui no couto. Para quem não sabe, paina parece o algodão. E aí ele fazia caixinhas pequenas, e em cima de cada leito ele colocava uma Bíblia. E todo dia ele ia olhar se tinha a Bíblia lá. Se alguém levava a Bíblia para casa, ele falava, ainda bem que levou a Bíblia, tomara que leia. E ia lá repor as Bíblias todos os dias. Pioneiro, é assustador, né? E aí, na década de 30, olha o que ele constrói, gente, olha o hospital evangélico, olha o Matagal. Você imagina construir isso daí com carro de boi, com material trazido de mula, de cavalo, etc. Aí, o templo da IPI, em 1935, a primeira igreja de Anápolis, aí a IPI, né, em frente à Praça Santana, né, Rádio São Francisco. Aí ele, junto com Carlos Pereira Magalhães, em 1931. E aí, como eles passaram a escola para a prefeitura, 1932, como já tinha umas crianças reunindo na igreja para aprender a ler e escrever, eles fundam o Colégio Couto Magalhães, em 1932. Né? E aí, fundando o colégio, logo em seguida, vem o ginásio, com 339 alunos. Lembra-se, vinha pessoas de mais de 14 cidades ao redor buscar saúde, educação e etc. 1941, os pais da dona Deise morrem e ela manda o dinheiro da herança. O que ela fez com o dinheiro da herança? Uma cirurgia plástica. Comprou um carro novo. Fez uma viagem para a Europa? Não. Doou todo o dinheiro para a construção do primeiro colégio para a escola aqui em Anápolis. O Colégio Couto Magalhães, lá na Manuel da Badia. Isso daqui já é na década de 50. Para você ir lá para o Couto, para a Unievangélica, onde é hoje, você precisava de ônibus, né? E aí o que acontece? Para não achar que é só o Fâncio que estava aqui, tinha essa turma aqui trabalhando no Brasil e em Goiás, né? Oliver Thompson, Archibald McIntyre, Tipo, Forsyth, aí uma foto aí, e a letra do Fanstone, logo ali,
ali a letra dele, né? Aqui o Fâncio, o Carlos Pereira Magalhães, aqui o Kennedy Vadel, né? O Franklin Graham, que fundou escolas aqui em Goiás. Enfim, tinha uma turma boa trabalhando aqui. E aí o que acontece? O pessoal saía daqui do Hospital Evangélico a cavalo para atender pobres e leprosos nos bairros afastados. Inclusive a dona Rete, mãe do Dr. Joe. O prefeito falou assim, não queremos mais leprosos no centro da cidade. Uma política do governo. E aí eles iam atender nesse lugar e faziam culto quarta e domingo. Dá para saber qual que é essa igreja? Olha aí. A Igreja Presbiteriana Pioneira. Clínica Dr. Fanstone. E aí o tempo passa e o meu slide não passa. Aí a igreja, está aí a Igreja Presbiteriana Pioneira. Deus transforma as coisas, né, irmãos? Olha que interessante, né? E aí, olha as enfermeiras atendendo o pessoal nos bairros carentes. Parece que é um pouquinho diferente do Evangelho da TV, né? Enfermeiras vindo da Escócia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Inglaterra. E do Brasil. Estão atendendo o pessoal pobre nos bairros e fazendo evangelismo. E aí, em 1930, ao redor do hospital, lotado de gente, gente precisando ser atendido, gente vindo de todos os lados, gente pobre, e aí eles começam a orar, pedir a Deus graça. 1933, ele funda a terceira escola de enfermagem do país. Só existia uma chamada Ana Nery, em 1922, e uma de 33, fundada em BH. Ele funda em 1933, que ganha status de faculdade. Ela é validada pelo Estado em 37, pelo governo federal em 47. Diz que ele ficou quase que um mês em BH para conseguir uma assinatura do presidente. E aí a escola se torna faculdade, um nível de faculdade naquela época, né? Aí as enfermeiras atendendo, aí ele dando aula para as enfermeiras e, de novo, aí vinha pessoal estudar de quase todo o Brasil. Só tinha 3 escolas no Brasil, né? E aí, toda manhã tinha culto. As enfermeiras cultuando a Deus. Ele construiu 2 salas, uma masculina e uma feminina. E entre as salas ele colocou um púlpito. E toda manhã tinha culto, de 15 minutos. E ele falava, para quem o conheceu, diz que ele falava, eu não sou médico, eu sou missionário. E como missionário eu procuro ajudar as pessoas com a medicina. Mas eu vim para o Brasil como missionário. E aí então tá as enfermeiras, como eu disse, da Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, Canadá, está ele aí, a dona Deise. Em 39, eles estão aí com esse pessoal, e aí as enfermeiras saem daqui de Goiás e vai trabalhar no governo federal. Por exemplo, Isa McIntyre deu basicamente a enfermagem para Pernambuco. Elas foram criar escolas de enfermagem no interior do Brasil. Quase todas saídas daqui. E, para quem acha que crente não pensa, é bitolado, na represa dele tinha natação, canoagem, mergulho, a primeira quadra de tênis de Goiás, tinha basquete e etc. e tal. Isso estão falando da década de 30, gente. Da década de 30. Né? Eu achei esse boletim de 45, só para você ter uma ideia. 1943, aqui em Anápolis, foram atendidos 29 mil casos. Em 44, 32.700 casos. Operações maiores, 389, em 44, 511. Operações menores, centenas de milhares. Pacientes internados, 844, em 44, 1.067. E casos de maternidade, 209, 222. Estamos falando de 1943.
Parece que crente não pensa, né? Deixa quieto. 1939, chega os nossos irmãos assembleanos para cá e começam a trabalhar e evangelizar também na cidade. E aí tem esse grupo aí evangelizando e trabalhando. E o meu esqueminha aqui, só para você ter uma ideia, olha a Praça Santana em 1943, né? Só para você ter uma noção de como que era o esquema, né? Aqui, ele fazendo evangelismo e atendimento médico no interior de Goiás. Olha aí, a rua, olha a ponte. E aí eles dizem que chegam em Cavalcante, não sabiam onde era a rua. Diz que tinha tanto carrapato, que eles acendiam fogueira com fumo e ficavam em cima da fogueira para ver se os carrapatos caíam, né? Onça, fazendeiro mudando, porque onça comendo gado, lavrador mudando, porque javali comendo a roça inteira, e etc. e tal, né? E eles indo para o interior fazer evangelismo. Por exemplo, teve um médico chamado Dr. Cru, do Canadá, oftalmologista, falou: eu queria conhecer o Araguaia. Ele falou: pois bem, eu mando uma pessoa para ficar uma semana com você no Araguaia, mas você vai fazer um plantão aqui e dar pelo menos uns 10 dias de atendimento para a população. Aí vinha gente de tudo que é lugar fazer atendimento de vista. E atendia, falava: agora você pode passear no Araguaia, mas primeiro você vai servir o povo. Para você ter ideia, em 1933 nasce Goiânia. Olha aí, Goiânia, né? E aí, Newton Widerecker, um médico descendente alemão, protestante, trabalha aqui com ele com 2 anos e vai fundar uma das primeiras clínicas de Goiânia, e o primeiro raio-x de Goiânia foi levado por um médico protestante. 1935 chega a estrada de ferro aqui, aclamada, inspirada, né, por todo mundo. E aí o tempo passa, 1929 chega o Dr. Gordon aqui, um médico missionário dos Estados Unidos. 1937 ele vai para Rio Verde e funda a Casa de Saúde e a Escola de Enfermagem Cruzeiro do Sul, em 1942. Ficaram 2 anos aqui e daqui levaram a medicina para Rio Verde. Olha que interessante, 80 anos já fez o hospital em Rio Verde. 1941 nasce a CANG, Colônia Agrícola Goiânia, atual Ceres. E o Bernardo Sayão era amigo dele, pede para ele fazer o prognóstico da saúde em Ceres. Ele faz o prognóstico da saúde de Ceres e manda os primeiros médicos missionários para Ceres. Tanto é que o primeiro prefeito de Ceres é o Dr. Domingues, pai do Carlos Mendes, que foi fundador de um hospital em Ceres. Então, os primeiros hospitais de Ceres e escolas de enfermagem nasceram com protestantes, muitos deles que saíram aqui do Hospital Evangélico Goiano. Aí Ceres nascendo, aí o doutor Jair Adinoá, que foi para Ceres. 1960 nasce Brasília. E aí muitas das enfermeiras saíram daqui para trabalhar no governo federal em Brasília, né? 1938 está aqui o Arthur Ezerquibaldi, estava trabalhando no Mackenzie, funda o IBG, Instituto Bíblico Goiano, que vem a ser o CETESEB. E aí, 1940, o Couto está mal das pernas. Segunda Guerra Mundial, crise, e aí eles juntam essa turma aí, o professor Antônio Oliveira Brasil, brasileiro até no nome, missionário Archibald Tipple, inglês, missionário William Forsythe, inglês, Dr. James Funston, brasileiro, Daisy Funston, inglesa, Newton Widerecker, brasileiro, descendente de alemão, Nicola Versari, grande missionário da Igreja IPI, Severino Araújo, fundador da Igreja Batista em Anápolis, 1940, e todos eles sob a liderança do Arthur Wesley Arquibaldi, e eles fundam a Associação Educativa Evangélica, que vem ser a Unievangélica, que funda a primeira escola de ensino superior do interior de Goiás, fundada todas por missionários protestantes. Aí, quando eles compraram a fazenda, onde é o Couto hoje, né? Aí a turma
fundadora. Olha o Couto Magalhães, gente, a região do Couto. Só para vocês terem ideia, né? Isso na década de 40 ainda, né? E aí eles fundam escolas. Aqui o Álvaro de Melo, que é fundado nessa época, tá vendo? Lá em Séries, o pessoal trabalhando para começar a escola, o hospital. E aí eles fundam no interior de Goiás vários. Deixa eu voltar aqui uma. Eles fundam várias escolas no interior de Goiás, Educandário Nilza Riso, Luiz Fernandes Braga, Normal Regional, Sítio de Orientação Agrícola, todos no interior de Goiás, que foram desativados com o decorrer do tempo. E aí, só para você ter ideia, Jundiaí, 1955. Aqui a São Francisco. Só para vocês terem ideia, né? 1955, né? E aí, o que acontece? Assembleia de Deus, 1960, o Couto Magalhães, 65. Por que os ônibus? Porque dava quase 10 quilômetros do centro aqui de Anápolis para ir lá na União Evangélica. Tanto é que, quando eles mudaram para lá, a matrícula caiu drasticamente, porque era difícil acesso, né? E aí, tá vendo? Fusquinha adaptado para ambulância, atendimento, etc., e o Dr. Fansten e a dona Deise, 1 ano antes da morte dela, em 1971. Né? E todo o trabalho que eles fizeram aqui em Anápolis e em Goiás. Vamos ler juntos o que eles escrevem na hora que começa a falar da história dele? Então, foi anunciado por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Se de fato Deus nos permitiu difundir o Evangelho no coração de uma grande nação, através de um hospital muito necessário e um centro cirúrgico, e em nós havia gene pioneiro que Deus nos deu para esse propósito, a Ele seja toda a glória. Louvai de acordo com a sua excelente grandeza. Eu termino com essas 3 reflexões. O pai dele decidiu, nós não voltamos para o Brasil. E a mãe falou assim, então nós temos que ensinar a nossa família os valores do reino para eles servirem a Deus. Uma família dedicada ao reino de Deus. Ele escreve uma carta para os missionários que querem vir para o Brasil. E ele escreve 3 pontos na carta. O primeiro ponto, identificação. Eles falam, vocês vão vir para o Brasil. Vão chegar aqui, vocês vão encontrar gueroba, piqui, etc. É ruim no começo, mas depois vocês vão gostar. E vocês têm que identificar com o povo. Tem que comer a comida do povo, andar com o povo, amar o povo. Vocês têm que se identificar com o povo. Ele diz, vocês têm que deliciar com obstáculos. Ele falou, aqui não é igual à Inglaterra. Vocês têm que amar resolver problema. Amar resolver problema. Deliciar com obstáculo. E ele fala, você não deve ser o sargento odiado, mas o capitão amado. As pessoas têm que ter prazer de estar do lado de vocês. As pessoas têm que ter prazer de obedecer vocês. E ele fala, vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus. Deus tem que ser honrado em todas as coisas. E aí, irmãos, uma irmã falou assim, pastor, mas para que comprar o livro? O senhor já contou a história tudo? Eu não contei nem 1/3, nem 1/10 das histórias. Eu vou contar uma só para encerrar. Era na década de 40, chega o pessoal com um cavalo, você tem que nos atender uma família, uma mulher que está morrendo numa fazenda. E aí as enfermeiras falam assim, mas quase meia-noite, como que a gente faz isso? Tem perseguição, isso foi uma emboscada. E se querem matá-lo? E ele falou assim, vamos, ele amonta no cavalo que o pessoal trouxe, eles vão orar, Deus guarda, vigia, ele vai, diz que faz massagem, trabalha tanto que a hora que a pessoa volta ao normal, ele desmaia. Desmaia de cansado, acorda, tem uma fogueira e arrasta do leito da fogueira, dorme, a hora que o dia está amanhecendo, ele monta o cavalo, chega aqui e vai fazer projeto. Está em cima do andaime, está atendendo pessoa, está supervisionando construção de igreja,
está ajudando gente e o pau torando. Tanto é que a esposa dele disse: eu proíbo você, na hora do almoço, falar de hospital e de coisa. Chega. Porque a mente ficava o tempo todo. O hospital, como atender, por exemplo, doutor Olímpio, falecido, doutor Olímpio, que foi prefeito, deputado estadual, promotor por Goiás, Olímpio Ferreira Sobrinho. Ele chega aqui em Anápolis com 7 irmãos, a mãe viúva, crianças pobres, chega na igreja, o que a gente faz? Procura o doutor Fâncio. Doutor Fâncio, eu vou acolher vocês, vocês vão ter estudo gratuito, mas vocês vão ter que trabalhar e estudar. Todos eles, irmãos, vocês vão ter que trabalhar e estudar. E aí chegava alguém da Bahia, eu não tenho o que comer. Tudo bem, vou arrumar um quarto para você. Você vai ter alimento, cama e tudo mais, mas você vai ser a cozinheira do hospital. Aí o cara era atendido no hospital, começou a recuperar, agora nós vamos construir o hospital. E bênção para a cidade. Esse pessoal estava preocupado em ser bênção para o Estado, para a cidade, para a nação.